Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, realizou-se um casamento em Caná da Galileia. Estava lá a mãe de Jesus. Jesus e os seus discípulos foram também convidados para o casamento. A certa altura faltou o vinho. Então a mãe de Jesus disse: "Não tem vinho." Jesus respondeu: "Mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou minha hora." Sua mãe disse aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Havia ali 6 talhas de pedra, destinada à purificação dos judeus, e cada uma levava 2 ou 3 medidas. Disse-lhe Jesus: "Enchei essas talhas de água." Eles encheram-na até acima. Depois disse-lhes: "Tirai agora e levai ao chefe de mesa." E eles levaram. Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde viera, pois só os serventes tinham tirado a água é que sabiam. Chamou o noivo e disse-lhe: "Toda a gente serve primeiro vinho bom. Depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior. Mas tu guardastes o vinho bom até agora." Foi assim que em Caná da Galileia, Jesus deu início aos milagres, manifestou sua glória e os discípulos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, se acomode que o padre fala bastante, hein? Hoje nós celebramos Nossa Senhora das Graças. Por muitas vezes essa festa ela é mal compreendida, até mesmo dentro da igreja, muito mais fora. Essa festa ela tem como motivadora a aparição a Santa Catarina Labouré. Mas essa festa é muito mais profunda do que simplesmente a aparição. Como você sabe, a aparição é algo da igreja, aprovado pela igreja, mas a aparição é uma revelação particular. Ou seja, como a nossa fé ensina, tudo aquilo que é fé particular, você não está obrigado, de fato, a viver, ou aceitar, ou acolher aquilo, não é? Mas aquilo que é de fé pública, de revelação pública, aí sim todos nós temos a obrigação de acreditar. De forma que uma pessoa, por exemplo, ela não precisa ter a fita do apostolado, mas se ela não acreditar no coração de Jesus, ela não vai para o céu. Porque o coração de Jesus, a mística, a dinâmica, o ensinamento do coração de Jesus é anterior à aparição. O Papa Francisco acabou de escrever isso num documento sobre o coração de Jesus. Assim vale também para a misericórdia, não é? Você não precisa ter o quadro da misericórdia em casa,
é recomendável, é uma revelação particular. Agora, você como católico tem que acreditar na misericórdia de Deus. Isso é de revelação pública. Assim também, não é necessário que você tenha a medalha das graças. É bom, é algo aprovado pela igreja, mas não necessariamente quem não tiver não vai se salvar. Mas se você não acreditar na graça de Deus, aí é algo de revelação pública. Então, essas revelações, elas vêm em auxílio à nossa fé, balizada na revelação. Antes de tudo, a revelação é o próprio Cristo. De forma que a Escritura, lá na carta de São Timóteo, vai dizer, e nós como católicos professamos isso: só há um mediador entre Deus e a humanidade. Esse mediador é Jesus Cristo. Isso não é novidade para católicos. Às vezes os protestantes vêm acusar a gente que a gente tem um monte de mediador, que é Nossa Senhora, que é São Miguel, que é Santo Antônio. Não. Um católico, de fato, ele sabe que o único mediador é a pessoa de Jesus Cristo. Mas isso não desabona que nós somos mediadores nele, por ele, por participação nele. Por isso também que eles não acreditam no sacerdócio, porque de fato o único sacerdote é Jesus Cristo. Vocês participam do sacerdócio de Jesus Cristo comum, laico. O padre participa do sacerdócio de Cristo ministerial. É uma participação. Isso que a gente vai ver hoje. O porquê Nossa Senhora, esse título de Nossa Senhora das Graças, se de fato só Jesus é o mediador de todas as graças. E por que, apesar de não ser um dogma, você é livre hoje para poder proclamá-la, que ela é medianeira de todas as graças. Enquanto de fato a igreja não se posicionar, há uma liberdade do fiel relacionado a isso. Mas se você olhar o coração do povo, já no coração do povo, já há indicativos daquilo que a igreja proclama depois como dogma. Se você pegar, por exemplo, o histórico do dogma da Assunção da Virgem Maria, isso já estava no coração do povo muito antes de ser proclamado como dogma. Já estava na tradição da igreja e o povo alimentou isso. A capital do Paraguai é Assunção, por conta dela. A proclamação do dogma foi em 1950, a cidade nasceu antes, ou seja, já estava lá no coração da tradição e do povo. Isso é a mesma coisa da medianeira. Então quem fala para você assim, não, mesmo católico, não, você não pode chamar ela de medianeira porque não proclamou esse dogma. Veja, o posicionamento oficial da igreja é: hoje você tem a liberdade de chamá-la ou não, até o dia que a igreja bater o martelo e falar, é assim. Aí é um dado revelado, aí é uma revelação pública, e você como católico dá fé à revelação pública. Isso vale também para a corredentora. Isso vale também para uma tese teológica, por exemplo, de São José como imaculado, ou São José assunto ao céu. São teses teológicas que hoje você tem a liberdade de acreditar ou não, porque não ferem a revelação pública. Lembra que o padre falou da revelação pública? Até o dia que a igreja de fato definir. Tudo então que a gente acredita em Nossa Senhora tem raiz no próprio Cristo, e assim é a fé católica. O Papa João Paulo II vai dizer que quem não entendeu o papel da Virgem Maria não entendeu quem é Jesus ainda. Se você pegar o texto mais antigo que fala de Nossa Senhora, da Bíblia, pode parecer um texto simples, pode muitas vezes passar batido, mas é o texto fundamental de toda a Mariologia que a gente acredita hoje. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido sob a lei e nascido de uma mulher. O que
significa plenitude dos tempos? Significa que era a ocasião oportuna, o momento justo da história para que Jesus nascesse. Não só o momento histórico, cronológico, mas também adequado, porque era necessário alguém que fosse adequada para ser a mãe do Messias. Não dava, diferente do que a turma fala, para ser qualquer uma. Por aí a gente escuta, né? Poderia ter escolhido qualquer uma para ser a mãe do Messias. Aí ia tratar a mãe do Messias diferente do que o Antigo Testamento tratava. Aí ia tratar a mãe do Messias como se fosse dentro de uma barriga de aluguel. As profecias do Antigo Testamento já falavam que era necessário alguém que fosse capaz de tamanha graça. Lá no livro de Jó é dito que pode o puro vir do impuro. Era necessário que Jesus viesse, de fato, de uma mãe que fosse pura, que fosse cheia da graça, como está lá em Lucas, quando o anjo anuncia a Virgem Maria. Bom, mas se ela é cheia de graça, padre, então de fato podia ser qualquer uma. Se Deus me enchesse da graça que encheu ela, você mulher pode falar, então eu também poderia ser digna de ser a mãe do Messias. A prova que não dá para você, mulher, ter sido a mãe do Messias é logo após a sua confissão hoje. Quando você confessa, você recebe o perdão dos seus pecados e você está na graça. Você está pura. Entre aspas, você está imaculada. Quanto tempo você consegue guardar? Quanto tempo você consegue permanecer assim? E aqui eu não estou falando de pecado grave. Quanto tempo você consegue ficar intacta diante do pecado? Se fosse qualquer uma, eu receberia essa graça e nunca mais pecaria. Não foi assim que a Virgem Maria? Deus a deu a graça de ser imaculada, a encheu de graça, e ela não perdeu isso. Aí vem o mérito dela. E essa é a fé católica. É uma fé que, antes de tudo, é a graça de Deus. Antes de tudo, a graça de Deus sempre. Mas você tem que dar uma resposta. Deus olhou então para a história, olhou para a humanidade e procurou uma mulher que fosse capaz de guardar tamanha graça. Plenitude dos tempos, então, significa o lugar, a ocasião e a pessoa capaz disso. Era ela. Se você pensar, então, não só você depois da confissão, mas se você olhar na Escritura, Eva foi concebida também imaculada. Quanto tempo ela guardou isso? Uma manhã. E já perdeu. Às vezes você vem confessar e na porta da igreja já está falando mal. O padre demorou. Porque essa filha não sei o quê. Porque não sei o quê. Não dura 5 minutos. Já não é pecado grave, mas já é uma sujeirinha. A gente professa pela fé que em Maria não teve nada impuro. Então veja, a ação da graça é primeiro de tudo, mas é preciso que cada um corresponda a isso. Para você guardar o que o padre falou, é só você lembrar da filosofia do Homem-Aranha, sabe? Grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Não podia ser qualquer uma. A graça, então, veja, ela se encarnou. Vamos entender. São Tomás, e depois o catecismo vai explicar o que é a graça. Presta atenção, a graça é um favor imerecido dado por Deus à igreja. Vou repetir, um favor
é de graça, nada obriga a ele. Um favor imerecido, ninguém merece, nem ela merecia, ninguém merece, imerecido, dado por Deus à igreja para a nossa salvação. Isso é a graça. Então, na teologia, para que a gente entenda o processo de Deus, Deus, entre aspas aqui, ele é esfacelado, para que a gente entenda. Então, quando a teologia, por exemplo, divide em cristologia, em pneumatologia, eclesiologia, Deus trino, tudo no fundo é um mistério Deus. Só que a nossa cachola não consegue compreender agora tudo isso no céu vai ser assim. No céu você vai entender tudo assim só de um relance. No céu a nossa inteligência será como a dos anjos. Ela será intuitiva. Hoje a nossa inteligência é dedutiva. O que significa? Você pula de uma verdade para outra, né? Você não começa lá na escola aprendendo conta da NASA. Você começa 2 mais 2 são 4, depois vai indo. Nas coisas de Deus também é assim. A nossa cachola não aguenta. Então tem que dividir o mistério de Deus para que a gente vá entendendo uma coisa e outra. Que vai um parênteses. Por isso que é tão difícil você explicar para quem vem atacar sua fé. Porque essa pessoa não tem paciência de esperar você formar o argumento. É como se fosse uma corrente. Ele não espera você formar o primeiro gominho da corrente. Ele já está atacando outra coisa. No fundo, isso é tática, é técnica que é ensinada para confundir os católicos. Você tem que prestar atenção. Se é uma pessoa que vem porque ela quer saber, você tem a obrigação de responder e de dar razões à sua fé, como diz a carta de São Pedro. Se a pessoa vem para te atacar, para atacar a sua fé, existe uma resposta que não falha. Fala com a minha mão. Larga no vácuo, não entra na discussão, porque vem para te irritar. Vem para terminar a discussão, ele se encheu você de pergunta, que não dá tempo de você colocar argumento, para que você saia daquela discussão achando que você não sabe nada, nem da Bíblia, nem da doutrina, e ele está certo. É armadilha, não caia nisso. Veja então, tudo isso para chegar, para você entender que no fundo, a teologia dividiu a graça em vários nomes, para que a gente compreenda a ação de Deus, mas no fundo é uma coisa só. Então tem a graça santificante, a graça da conversão, graça atual, graça habitual, tem um monte de nome de graça, graça de estado, cada uma para que a gente entenda o que Deus está fazendo na alma. Mas no fundo, tudo é o mistério de Deus, tudo é a ação da graça, tudo é um favor merecido dado de Deus, dado à igreja para a nossa salvação. No fundo é isso. Por isso que a mulher, a velhinha, ela não precisa saber tudo que é esses nomes de graça aí. E ela pode viver muito mais em graça do que muito teólogo. Porque a graça, antes de tudo, é uma ação de Deus para que a gente vá até Ele. Então, como o padre falou, Deus atua de várias formas no nosso dia. Hoje você já foi presenteado com várias graças. A graça da vida, a graça da família, a graça de estar aqui, a graça da sua fé, a graça do santificante, a graça do estado, a graça... Porém, como o padre falou, tudo é ação da graça. E no fundo, pensa só, se a graça é um favor imerecido dado por Deus para a salvação da igreja, a graça é uma pessoa, Cristo. Ele é o grande favor, o grande dom que Deus deu à igreja para a nossa salvação. A graça sacramental, tudo parte dele.
Por isso que ele é a mediação de todos os homens, ele é a ponte de todos os homens, porque toda a graça no fundo é ele. Quando você está recebendo a graça sacramental, a graça da conversão, a graça da sua vida, tudo isso é ação de Cristo em você. Nós podemos, aliás, existem duas formas de se unir com Deus. A primeira forma é pela natureza. Pela natureza, a gente não consegue se unir a Deus, a gente não é Deusinho, né? Pela natureza, somente Ele, Jesus Cristo, está unido a Deus. Lógico, o Espírito Santo. Mas aqui vamos focar em Jesus. Pela natureza, Ele está unido a Deus. Pela natureza, Ele também está unido a nós. Ao mesmo tempo que Ele está unido a Deus, Ele está unido a nós. Por isso que a gente professa verdadeiro Deus e verdadeiro homem. De forma que tudo que é do Pai, Ele traz para a gente. E tudo que é nosso, vai para Deus. A missa no fundo é isso. A gente vem e traz os nossos dons, a nossa oferta, pão, vinho, o dia do trabalho, a semana do trabalho, a canseira, as lágrimas, as vitórias. A gente traz. Como que isso chega até Deus? Porque Ele é mediador. Como Ele é mediador, as coisas do alto também vêm para nós. Cada missa que a gente participa, a gente é enchido de graça. Porque no fundo, muito mais do que oferecer a nossa semana, o nosso trabalho, a nossa oração, Ele está se oferecendo. Ele está se oferecendo. E a gente então vai no vácuo. Como se fosse criança pegando o rabeiro de caminhão, sabe? Só que se Ele faz esse processo de levar, também Ele faz o processo de descer e nos encher de graça, e nos dar a ação da graça. Então aí vem o segundo modo que a gente pode estar unido a Deus. Lembra? O primeiro é pela natureza, só Ele é Deus, Ele está unido em natureza ao Pai, ao Espírito Santo. Mas agora vem o segundo modo da gente se encher e se unir de Deus, pela graça, pelo favor que Ele faz. Pensa que acabou? Não acabou. O processo é constante de Ele desce, isso é o processo da encarnação, e isso é o processo da missa até hoje, e de qualquer sacramento. Ele desce, nos enche de graça, Ele pega a nossa oferta, leva para Deus, e aquilo se torna oferta agradável a Deus. Só que vai chegar um dia em que Ele vai nos levar. Ele virá e nos levará para junto dele. Nessa hora, quando, entre aspas, pisarmos no céu, seremos pela graça, de graça, ninguém merece, revestidos da natureza divina. O céu, minha gente, não vai ser esse céu de novela. Pelo amor de Deus, esse céu eu não quero ir. Sabe, aquele jardinzão lá, fica pescando, fica lá sem fazer nada, não sei o quê. Não é nuvinha, sabe, fica no nuvem lá, sem fazer nada, tocando harpa, coisa chata, né? No céu, faz de conta que é assim, ó. Aqui onde o Pai está, no presbitério, é aonde está a Trindade. Aqui estão os anjos e as pessoas. O céu, como Jesus, que está unido à natureza divina e à nossa natureza,
Ele está aqui dentro, o nosso lugar vai ser aqui dentro, e não aí, como vocês estão aí, como se fossem espectadores. Vocês vão estar aqui, ó, no coração de Deus, no íntimo de Deus, uma fornalha aqui da divindade. Só que se Deus não preparar você, ou qualquer criatura, seja anjo, seja São Miguel, Nossa Senhora, seja qualquer criatura, se Deus não preparar essa pessoa para vir para cá, ela morre de amor na hora, ela não consegue entrar. Então, quando tiver para entrar aqui, Deus vai, aliás, o Espírito Santo vai revestir-nos da sua natureza. Lembra que o padre falou? Existem duas formas de estar em união com Deus, pela natureza e pela graça. Nessa hora, nós seremos revestidos da natureza dele. Aquilo que São Paulo fala, aquilo que a liturgia fala, seremos tal como ele é. Para que a gente consiga ver Deus aqui dentro, você tem que ter o coração de Deus, o olhar de Deus, o pensamento de Deus. Você não vai ver Deus com seus olhos. Ele não aguenta. É tanta beleza que ele não aguenta. Deus vai ter que revestir os seus olhos para que você o enxergue. Deus vai ter que revestir o seu coração. Deus vai ter que revestir a sua inteligência. Então você vai ver Deus com a inteligência dele. Você vai ver Deus com o coração dele, com os olhos dele. De forma que você vai amar a Deus, não com esse amor que a gente tem agora, porque esse amor é chulé. Nós amaremos a Deus com o amor dele. Nós amaremos a Deus como ele se ama. Nós amaremos as pessoas como Deus ama as pessoas. Nós se amaremos como Deus nos ama. É como se fosse um desenho animado. Não tem o pica-pau? A natureza do pica-pau é a ave. Mas lá no desenho ele fala, ele tem elementos da condição humana. Ele não deixou de ser pica-pau, mas ele fala, ele dá risada, não é? Quando entrarmos aqui dentro, continuaremos seres humanos, mas agora a natureza divina vai nos dar um banho, porque Jesus se fez homem, não anjo. Ele é semelhante a nós. Olha que coisa, nem os anjos vão entrar aqui dentro. Os anjos vão ficar aí, que já vai ser muito. Isso vai inveja a Deus. Mas repara só, tudo isso é por graça. Ninguém merece. Ninguém merece. Constantemente, então, Deus nos chama a estarmos unidos com Ele já aqui, pela ação da graça aqui, para que lá em cima também a gente esteja unido com Ele, pela ação da graça. Isso tem um nome na teologia, chama teose, está lá em Santo Irineu, que é a participação nossa na vida divina. Está em São Pedro, está na carta de São Pedro. Só que deu um BO. O BO qual foi? O pecado. O pecado, no fundo, não precisa disso. No fundo, é uma bocosice tremenda, não é? É esquema para o demônio que cada vez mais a gente banalize tanto o inferno quanto o céu. Porque se o céu é minha vidinha melhorada, quem que vai querer ir? Olha, o céu vai ser bom, né, padre? Olha só, não vai ter boleto, não vai ter Covid, não vai ter corintiano, não vai ter, né? Vai se converter todo mundo lá. Vai ser bom. Não, gente, o céu não vai ser a sua vidinha melhorada. Se eu puder acabar a mulher agora e você ir para casa pensando nisso, o que vai ser o céu se eu vou viver a vida de Deus em mim? Tudo vai ser se tornado efêmero, passageiro, sabe? Dinheiro, as briguinhas, a dor, tudo vai ser tontice diante do que seremos. Carta de São Pedro de novo, vai dizer assim, que até os anjos esperam esse dia para ver como a gente vai ser.
Mas o pecado faz com que a gente troque tudo isso, a vida divina, por uma satisfação momentânea. É o programa do Silvio Santos lá, lembra? Quer trocar uma Ferrari por um sabonete? Não! Quer trocar $1 milhão por uma pipoca? Sim! Você fala, seu burro, o que você acha que o seu anjo fala na hora que você dá esses vacilos? Olha que você está trocando. Quando eu troco, eu estou lascado. Eu não consigo mais voltar, não dá mais para voltar. Existiu na história da igreja um bispo chamado Pelágio, um monge chamado Pelágio, que falava assim: não, você volta com as suas forças. Só fazer o bem, fazer caridade, ler o evangelho, e você volta. Santo Agostinho falou, não, está errado. Porque a gente não consegue voltar pelas nossas próprias forças. O que no fundo é essa mentalização dos dias de hoje, essa ação da nova era, de eu posso, eu consigo, esse fenômeno de coach dos dias de hoje? No fundo é um novo pelagianismo. Eu consigo, eu faço, basta que eu acredite. Acredite no quê? Em mim mesmo? Você é doido se acreditar em você mesmo. Eu não acredito em mim. Desconfie de você, de forma que você precisa da ação da graça para voltar. Aí vem a graça da confissão, a graça sacramental, a graça da palavra, e assim por diante. E aí, nesse caminho todo, aparece uma figura para te trazer e para te preservar no caminho da graça, que é a mãe de Jesus. A participação humana no plano da salvação é algo que Deus quis. Deus não criou robô. Deus não trabalha com mágica, Ele trabalha com graça. Se você entendeu, até agora que o padre está falando, você vai entender o que Santa Teresinha quer dizer quando ela fala, não é uma frase pronta. Você vai entender que no fundo, tudo, absolutamente tudo na nossa vida é graça. É a ação de Deus para que a gente se converta, para que a gente se santifique. Se tudo é graça, o seu trabalho, a sua família, você está aqui, a sua dor, a sua tristeza, tudo é graça, a ação da mãe de Jesus é mais graça ainda. Porque veja, ninguém experimentou mais a graça do que ela. Ninguém experimentou mais esse favor imerecido de Deus do que ela. Como você sabe, ela também precisou ser salva. Os protestantes falam assim, olha, mas se ela não tinha pecado, então ela não precisava ser salva. Precisava. Ela só foi imaculada, como você sabe, pelo dogma. Ela só é imaculada por quê? Porque os méritos do seu filho caem sobre ela no dia da sua concepção, por antecipação. O sangue de Jesus cai sobre ela por antecipação. E Deus pode fazer isso, senão não dá para acreditar no batismo. No batismo é posteriori, é depois. Você traz uma criança aqui para ser batizada, o que está acontecendo com ela? O sangue de Cristo, lá de trás, aparece aqui, é trazido para cá, e aquela criança se torna filha de Deus 2000 anos depois. Se não for assim, você não acredita no que é a confissão. O que perdoa os seus pecados da confissão? O sangue dele. Mas o sangue dele está lá atrás. Quando o padre levanta a mão, esse tempo acaba. Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mão do padre, ela está como se fosse uma brocha ensopada do sangue de Cristo. É o sangue dele que te perdoa, gente. Senão, o padre ia falar assim, tá bom, você está arrependido? Estou. Então, vai lá no fundo que a pastoral do apedrejamento já vai chegar.
Por que você não é apedrejado? Porque o sangue dele cai sobre você. Se você não acredita nisso, você não acredita no que é a missa. É o sangue dele aqui. Não é outro, não é teatro, não é símbolo, não depende da gente, depende dele, é graça. De forma que se ele pode fazer tudo isso com o seu sangue para frente, ele também pode fazer para trás. Ninguém foi tão beneficiada pela graça de Deus do que ela, só que tem o mérito dela, você não pode esquecer. Ela guardou isso. No Antigo Testamento, toda vez que há um pecado, você vai no período dos profetas, eles vão falar o quê? Que o pecado é um adultério. O seu esposo, o seu dono, o seu Deus, o que for, é Deus. Quando você peca, você pula a cerca. Você se deita com o outro. Pensa numa pessoa que nunca se deitou com o outro. Se a Bíblia fala que quem é santo, quem é justo, peca 7 vezes por dia, pensa só, Padre Pio, Santa Teresinha, Santa Teresa, ela nunca se deitou com o outro. Então repara que ela é cheia de graça. Aqui a tradução é fraca, né? É que caritomene em grego. No latim você percebe um pouco mais, né? Um pouco melhor. Graça plena. Olha só. Você pode ter, pensa só, um copo. Você tem um copo aqui. Você pode falar assim: esse copo ele está cheio de Coca-Cola. É uma coisa. Outra coisa é você falar assim: esse copo tem toda a Coca-Cola do mundo. Ela é a kekaritomene, significa que ela tem toda a graça de Deus nela. Interessante que o anjo Gabriel, que está diante de Deus, que é um serafim, reconhece isso nela. Toda vez que um anjo aparece na Bíblia, a pessoa cai por terra. Se o seu anjo aparece esse aqui agora, e você visse ele tal como ele é, presta atenção, se você visse ele, padre, eu vi o meu olho, vai tomar remédio, hein? Esse zóio aqui, ó, ele enxerga matéria. Outro dia o padre explica isso. Ele pode usar de certos corpos aparentes, mas se você visse o seu anjo da guarda agora, aqui, tal como ele é, se você tivesse essa capacidade, você ia morrer de amor por Deus, porque o seu anjo é um espelho do amor que Deus tem por você. Você não ia aguentar. A primeira coisa que você faria é cair por terra. Toda vez que um anjo dá esse corpo aparente, para que a pessoa o veja, ainda não está vendo a essência dele. Mas toda vez que acontece isso na Bíblia, a pessoa cai com o rosto por terra. E o anjo precisa falar para ele: levanta-te, que também eu sou criatura. Ou seja, se o seu anjo chegasse aqui, a beleza dele era tamanha, que se ele não falar para você, você pensa que é Deus. E tanto que ele reflete Deus. Menos uma passagem da Anunciação. Ele que está vendo Deus, que vê os anjos, que vê São Miguel, que vê todos os anjos, ele vai na casa dessa moça e vê que ela tem mais Deus do que ele, tem mais graça do que ele. Ele faz a saudação: ave cheia de graça, ave, ó tu que tem toda a graça de Deus sobre ti. Uma pessoa que fala que Maria é qualquer uma, se não se converter, vai apanhar tanto no purgatório de São Gabriel, sabe?
mas vai apanhar tanto, sabe? Fala o que ela é. Ela é qualquer uma. Sova. Quando chegar no céu essa pessoa e ver a boniteza dessa mulher, e ver que mesmo ele não querendo, ela foi mãe dele, ela deu graça para ele, ela protegeu ele, porque mãe é assim. Mesmo que o filho fala assim, você não é mais minha mãe, você escuta? Você não escuta, você tem o coração doendo, mas você continua rezando por ele, fazendo a comidinha que ele gosta, não é assim? Imagine ela então. E aí a hora que vê a boniteza dela e vê que ela mesmo assim o protegeu, ele vai ficar com cara da Chiquinha, sabe? Você vai falar, eu falava, você não acreditava aí, bobão. Preciso apanhar bastante lá no Turga, né? Ela é a medianeira de todas as graças. Por quê? Porque a graça é Cristo. Se a graça maior encarnada é a pessoa de Cristo e passou por ela, então todas as graças também passam por ela. Deus precisava disso? Não. Mas Deus não precisava nem dela, nem de nós, nem de Santo Agostinho, nem de Padre Pio, não precisava de ninguém, Deus não precisava de nada, mas Ele quer a ação, a cooperação das pessoas para a salvação. Ele quer isso, Ele quis isso. A devoção de Maria como medianeira de todas as graças vem desde o comecinho da igreja. Já está em Agostinho, está em São Jerônimo, está em São Bernardo. São Bernardo é um grande mariano, era muito devoto disso. São Bernardo vai chamar Maria de aqueduto da graça. A graça é a água que passa, é Cristo, mas a graça passa por ela. Ela é a mãe da graça, Nossa Senhora das Graças. O Concílio Vaticano II vai dizer assim, a cooperação de Maria, ela é exclusiva na história da encarnação. Por quê? Porque Jesus só tem uma mãe. Ninguém mais fez esse papel de Maria ou de José. José é outro também, podia o padre falar. Sua cooperação é exclusiva na obra da encarnação, da redenção, e torna medianeira de todas as graças. O Vaticano sublinha: toda a mediação de Maria depende da mediação de Cristo. Você católico sabe disso. Maria não é deusa, mas é a mãe de Deus. A mediação de Maria não substitui a de Cristo, não está competindo, mas engrandece. Então Jesus está bravo hoje porque a gente está falando Nossa Senhora. Pensa só, gente, o que dá briga na escola? Xingar a mãe, é ou não é? Ninguém gosta que xingue a mãe, só Jesus. Pode falar mal da minha mãe, eu gosto. É assim? Se Maria for a minha inimiga, se ela fosse a minha inimiga, eu teria que amá-la, porque Jesus mandou a gente amar os nossos inimigos. Mas Maria não é minha inimiga. Não tem uma competição para ver quem que é amado, mais amado, sabe? Às vezes a gente vê por aí, né? Por aí, em outra diocese, o padre competindo com o vigário, com o seminarista, para ver quem que é mais amado pelo povo. Mas eu ganhei bolo, mas eu ganhei um perfume, que bobeira, não é? Não é essa competição, mas rezaram para mim, não rezaram para você, não é essa. Meus irmãos, quando as pessoas, por exemplo, elogiam seu filho, a sua filha, por causa de coisas boas que ele fez, ele, o seu filho, a sua filha, ele está cumprindo o 4º mandamento. O 4º mandamento não é só o negativo. Esse honrar pai e mãe não é só quando você precisa obedecer ao seu pai, não pode ficar brigando com seu pai, com a sua mãe. Não, é mais do que isso. Tem um lado positivo que é maior do que isso. É quando você faz o bem. As pessoas falam assim: quem que é esse cara? Esse cara é filho de fulana. Nossa, você está sendo honrado por causa da educação que você deu. Olha o texto de hoje. Ele não precisava fazer um milagre, ele não precisava ter atendido, ele não precisava provar nada. Mas é interessante que não tinha tido milagre nenhum ainda
E a palavra dela é: faça tudo aquilo que lhes vos disser. Papa João Paulo de novo. Ela não é um apêndice na história da salvação. Ela faz parte da revelação pública. Quem rejeita a Virgem Maria está rejeitando a revelação de nosso Senhor, a revelação que vem de Deus. A pessoa está indo contra o projeto, não contra simplesmente uma pessoa, contra o projeto de Deus, porque o projeto de Deus foi esse. Padre, mas para que Maria? Para que a gente tem? A gente não pode ir direto com Nossa Senhora, não é isso? Sempre essa conversinha? Gente, presta atenção que nem os anjos são assim. Nem os anjos são assim. Existe uma hierarquia angélica. A comunicação dos anjos é assim, ó, mas não vai direto, passa pelas instâncias. Eles não precisam, mas se eles fossem como nós, cada instância ia corrigindo aquilo que está sendo pedido. Eles já não precisam, mas a gente precisa, porque a gente pede errado. Ah, Jesus, dá uma promoção para mim. Aí vai seu santo de devoção, Santo Antônio, e fala assim: Jesus, olha, não dá não, que ele não vai saber lidar. Faz isso aqui, ó, dá isso aqui, sabe, dá aquela consertadinha. Imagina a mãe dele então, que é a mãe nossa. Jesus, sabe, larga ele falar sozinho um pouco. Pega essa oração aqui, ó, e faz isso aqui. Olha que Jesus sabe. Presta atenção, gente. Os santos que estão no céu, inclusive a Virgem Maria e os anjos, eles não são oniscientes. Eles não sabem tudo. Os anjos, por exemplo, não sabem o futuro. Os anjos, por exemplo, são capazes de aprender com a gente. Eles não são oniscientes. Mas Deus deixa que eles vejam a nossa vida através dele. Por isso que você pode rezar, pedir intercessão de um santo ou de um familiar que já está no céu. Ele não é onisciente, mas a hora que ele olha para Deus, ele te enxerga. Então veja, quando você reza, qualquer oração vai, antes de tudo, para Deus. E Deus revela para Santo Antônio, para São José, que tem um truta seu lá. São José olha e fala: é mesmo, esse cara é um truta. Ah, Jesus, olha, o pedidinho dele é bom, viu? O que o senhor acha de atender? Veja, Deus não precisa, Ele quer que as pessoas participem disso. Ele quer que a comunhão dos santos se estabeleça. Veja, quando você reza, não é que Deus não sabe o que está rezando, e Maria sabe, daí ela fala assim: Jesus, olha assim, Ele sabe de tudo, a oração só chegou lá por causa dele. Ele é a mediação, só que Ele quer que tanto você quanto a pessoa que está no céu participe da graça. A pessoa chega para o padre e fala assim, para o padre, para o pastor, para quem for, o cara fala assim: padre, pastor, o senhor pode rezar pelo meu filho? Não, o mediador é só Jesus, pede direto para ele. Por que a pessoa faz isso? Porque ele pensa assim, ó, o padre, o pastor, a princípio, eles estão mais próximos de Deus do que eu. A princípio, né? Porque, né? Nem vou falar nada, senão eu não vou me enrolar. A princípio, o padre, o pastor é um homem de Deus. Então, ele é mais próximo de Deus. Então ele vai pedir eu vou pedir, e ele vai me ajudar a pedir pelo meu filho. Meus irmãos, muito mais próximo que um padre, que um pastor, são os santos que estão no céu. Muito mais próximo do que o padre, o pastor e os santos que estão no céu é a mãe de Jesus. Deus quis que ela participasse da ação da graça, de forma que toda a graça é Jesus, mas não existe uma graça que ela não esteja presente na sua vida.
mesmo aquela que você não pediu para ela, aquilo que o Padre falou. No dia em que essas pessoas que renegam Jesus, renegam a Virgem Maria, entrarem no céu, eles vão ver que eles só estão lá porque ela intercedia por eles. Jesus está falando mal de mim, mas não dê bola não, Jesus. Sabe, fizeram na cabeça dele, pintaram um fantoche aí da igreja, de mim, não dê bola, mas ele precisa ser salvo, ele precisa da graça, ele precisa... Aí é com Deus, lógico. Então, se todos nós, de alguma forma, participamos da mediação, né? O Padre falou, todos nós participamos do sacerdócio de Cristo, todos nós participamos do sofrimento de Cristo, não é assim que São Paulo fala? Todos nós também participamos da mediação de Cristo. Quando você reza pelas pessoas, não tem sentido as pessoas rezarem pelas outras. Eu vou lá na comunidade para poder rezar comigo. A comunidade chega aqui, tem uma placona lá, reza direto para Jesus. Né? Todo mundo pode ser mediador, menos a mãe de Jesus. Ela quer mais. Outra coisa, ninguém levou mais pessoas a Cristo do que ela. Ninguém, nem padre, nem pastor, nem santo, nem anjo, ninguém conduziu mais pessoas para o seu filho do que ela. Então entra na escola dela, não fica de bobeira aí, ó. Todas as instituições das graças de Deus, então, a gente tem que ter, assim, a docilidade de espírito de trazer ela para perto. Aqui o Pai está terminando. Você está vendo, o Pai tem falado muito disso na paróquia. Você está vendo os tempos que a gente vive. Se você não está percebendo que tem nuvens escuras vindo, é porque sua fé está água parada. Porque se você está vivendo a fé verdadeira, você já está causando já. Na escola, na faculdade e na família. Já está causando. Já está incomodando alguém aí. Esse período de nuvens que se aproximam vai peneirar muita gente. Só que esse período, você viu na liturgia agora de pouco, Deus falando, dando sinais de que esse período vai ser um período difícil para o povo de Deus. Esse período pode ser daqui amanhã, pode ser daqui mil anos, mas você já vê os sinais por aí. Esses sinais, como você sabe, tem tudo aquilo que você já sabe, não é? Não vai poder comprar e vender, não vai poder, né? Outro dia eu falei isso na minha paróquia lá, todo mundo ficou de boa. A hora que eu falei assim, pensa só, mulherada, que se você não vai ter dinheiro nem para comprar nem para vender, não vai dar para fazer chapinha, hein? Esmalte, ficaram em crise, aí ficou em crise, sabe? Tipo assim, vai ser todo mundo no original. Olha, tá vendo? Tem gente já pensou, é no original, padre? É no original de fábrica. Esse período é bíblico, que nós teremos dois instrumentos da graça para a gente passar. Um é São Miguel. A gente acabou de ler o livro de Daniel falando de São Miguel vindo em socorro do povo de Deus. O Apocalipse capítulo 12 e 13, São Miguel de novo. Abra seu livro que o padre vai falar. Não é à toa esse exército de São Miguel se levantando nos dias de hoje. Não é à toa. Nunca foi tão forte a devoção a São Miguel. Quem tem me dado um pouco mais, um pouco menos, vai lembrar que a gente não ouvia falar de Quaresma São Miguel, de consagração a São Miguel, como a gente ouve hoje. De alguma forma, é lógico que isso já começou antes, mas de alguma forma, o povo de Deus deve muito a uma pessoa, que é o Frei Gilson. E nós precisamos rezar muito por esse homem, porque vocês não têm noção o quanto que ele está sendo perseguido. E o pior, quando é perseguido, dentro. Não vou falar mais nada.
Mas você está vendo que o exército de São Miguel se levanta. E você, que não é bobo, que não é bocó, se não se consagrou a São Miguel, precisa urgente. Uma radicalidade, porque ser de São Miguel não é ter uma camiseta, não é fazer a quaresma. Ser de São Miguel precisa de basicamente duas coisas. Primeiro, humildade. Lembra que o padre falou que São Gabriel vai bater no cara que falava, muito bem, se um cara que fala que é devoto de São Miguel não tiver humildade, vai apanhar também bastante. Porque como é que São Miguel vence Lúcifer? Pela humildade. Esse quem é como nós é uma frase de humildade. É tipo assim, cala sua boca, quem é sua mulher na fila do pão? Senta e faz o que ele mandou. Então, entrar nessa escola de São Miguel. E a segunda coisa é ter uma santa radicalidade. Porque aqui a gente tem medo da palavra radical. Mas a palavra radical na Bíblia é quem tem raiz. Não vai dar para viver um evangelho adocicado. Não vai dar. Esse evangelinho que a gente está vivendo aí, burguês, não vai dar para passar. Ah, eu peco hoje, sexta-feira o padre está lá, eu confesso. Ah, hoje eu esqueci de rezar. Ah, hoje eu não vou na missa que eu estou com preguiça. Não vai dar, não vai dar. Vai ser peneirado por si. O próprio São Miguel vai bater o tapete. E o segundo grande instrumento é a Virgem Maria. É bíblico, é no Apocalipse, e são as aparições dela dizendo que ela é para esse período. Se você pegar o livro do Apocalipse, a gente lembra o capítulo 12, que lá diz assim: então apareceu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, não é? Passagem famosa. Quando a pessoa escreveu o texto bíblico, ela não escreveu algum capítulo e versículo. Capítulo e versículo foi um monge da Idade Média que colocou. Não é? Até isso os protestantes chuparam o nosso. Foi um monge que colocou. Só que na hora de colocar dessa parte, o capítulo e versículo errou a divisão. O texto não tem erro, mas a divisão ele errou. Porque a passagem começa no versículo antes, que fala assim, ó: abriu então o templo de Deus que está no céu, e apareceu a arca da aliança. Então apareceu uma mulher revestida de sol. O próprio João chama Maria de arca da aliança. Como você sabe, no tempo de Jesus, a arca da aliança já tinha sumido, e a conversa era de que Deus tirou a arca do meio do povo, porque o povo era muito pecador, e arrebatou a arca. Tanto que até hoje ninguém sabe onde está a arca, né? Tem o filme de Indiana Jones? O Indiana Jones não achou, não. O vídeo lá é só, né? Não é documentário. Sumiu a arca. No tempo de Jesus, então, se falava: a arca foi arrebatada, foi levada para o céu. A tradição da igreja, os pais da igreja sempre associaram a arca com a Virgem Maria, não é assim? Deu para te explicar por quê? Ou depois o irmão explica. No texto do Apocalipse, o próprio João associa ela com a arca. E aí começa aquela batalha entre a arca, que é essa mulher, e o dragão. Se você de fato não se consagrar a São Miguel e viver as virtudes de São Miguel, e se você não se colocar sob a tutela da Virgem Maria, Mãe de todas as graças, você não vai aguentar. As famílias já estão arrebentando por causa que Maria já não é a rainha daquele lar. Olha como estão as nossas famílias. A guerra está aí na sua cara. As pessoas estão se perdendo na nossa cara. As pessoas que a gente ama estão indo embora. E a gente insiste no cristianismo frouxo. A palavra da graça hoje para vocês é essa. É a boca do padre falando: a hora é agora. Ou você é santo,
ou essa enxurrada vai me levar e vai levar aqueles que eu amo. Em pé, elevemos a Deus nossas preces.